Olá, professora. Minha dupla é formada por mim, Elisângela e Ítalo, e vamos falar sobre a taxa de reação. Então, nesse momento, irei fazer uma introdução, sobre o que é a taxa de reação. Então, o que significa a taxa de reação? É a velocidade da reação podendo ser definida, ou seja, pode ser controlada, podendo ser mais lenta ou mais rápida. E é extremamente importante para todos os tipos de indústrias, sejam elas as indústrias químicas, indústrias de alimento, indústria de bebidas, indústria farmacêutica, entre outras. Então, para todas essas indústrias, é necessário que se faça essa análise ou essa definição dessa taxa de reação para com esses produtos, dessas determinadas indústrias. Ou seja, o que é uma taxa? Bom, é uma medida de algo que acontece, ou seja, a concentração de um determinado produto de acordo com o tempo, podendo determinar a taxa de reação. Ela é igual à taxa de consumo de reagente. Quanto maior o tempo, quanto maior for a rapidez, o consumo desse reagente. Quanto mais rápido for consumido esse reagente, maior será a velocidade da reação. E assim, através da velocidade que a gente determina a taxa de reação. Bom, temos aqui uma outra maneira, de determinar essa velocidade ou a taxa de reação. A partir da rapidez com a qual os produtos de reação são formados, a taxa de reação, ela também pode ser determinada pela razão entre a variação da concentração do reagente pela variação do tempo, de acordo com essa fórmula. A fórmula é a variação na quantidade de moles de reagente sobre o volume, sobre a variação de tempo, que é igual a menos delta N reagente sobre a velocidade de delta T menos delta reagente sobre delta T. Bom, então, o que podemos verificar? Podemos verificar que a definição da taxa é exatamente isso, Uma medida da rapidez que algo acontece de acordo com o tempo. Ou seja, o tempo que se leva. E quando determinamos a velocidade da reação, não podemos controlar a velocidade para que ela possa ir de forma rápida ou mais lenta. E assim, através disso, adquirirmos quanto o prazo de validade de um produto, quanto o tempo. Através disso, vamos definir a qualidade desses produtos para que essas indústrias possam repassá-las aos seus clientes. Na hidrólise de ATP, o nucleotídeo hidrolisa espontaneamente porque há uma diminuição da energia livre de Gibbs ao ir para ADP e PI. A hidrólise é termodinamicamente favorável. Esta reação é tão favorável que é essencialmente irreversível à temperatura ambiente. A hidrólise, ela resulta na perda crescente de ATP. Quanto menor o número de moléculas de ATP por unidade de volume, menor o número de reações por unidade de volume e menor a taxa de reação. Podemos expressar isso em símbolos da seguinte forma: ATP vai reagir e vai formar ADP mais o PI. Em termos de esgotamento de ATP, a taxa de reação, que é J, é menos a variação da concentração de ATP sobre a variação do tempo. Podemos ver que J tem dimensões de concentração pelo tempo. A taxa de reação também pode ser expressa em termos dos produtos.
como podemos observar nessa fórmula aqui, onde temos o produto ADDP, positivo aqui, positiva a concentração de variação de concentração de ADP e positivo concentração de PI. Só que eu acho que ele esqueceu o delta aqui do PI, desse livro. Com base na estequiometria da reação, para uma reação mais geral, digamos que a taxa é dada por A mais B, que vai reagir e formar C e D, com seus respectivos coeficientes. Então, a taxa de reação ela pode ser menos o coeficiente invertido de A vezes a taxa de consumo de A, igual a menos o coeficiente de B invertido vezes a taxa de consumo de B, igual a o coeficiente de C invertido vezes a taxa de produção de C, igual a coeficiente de D invertido vezes a taxa de produção de D. A razão pela qual a taxa aparece como menos a variação de B dividido pela variação do tempo, dividido tudo isso por B, que é o coeficiente de B, na verdade, e não pela variação de B dividido pela variação de tempo, ela vai ficar bem mais clara em um próximo exemplo que explicarei. Este gráfico aqui, ele representa a cinética da hidrólise de nucleotídeos in vitro. Mostra a concentração pelo tempo das substâncias de ADP e ATP. O ATP ele hidrolisa espontaneamente, como dito anteriormente, a temperatura ambiente. E a reação é essencialmente reversível. Observe que esse gráfico também pode explicar por que a variação de uma substância pela variação do tempo, ela é dividida pelo seu coeficiente. Agora, supondo que A mais 2B forma C. Para cada mole de A convertido em C, 2 moles de B são consumidos. Portanto, a taxa de consumo de B é 2 vezes maior que a de A. Levando isso em consideração, a variação de B sobre